Boa noite, iniciando aqui a live da noite sobre compliance. Quem for entrando, que puder enviar o pedido para os outros que possam participar aqui conosco. Vamos iniciar. Com chuva ou não, como eu brinquei ontem, hoje à noite é sobre compliance. Iniciando o tema, eu lembro quando eu estudei na faculdade que não era um assunto comum, mas guardem duas palavras aqui: ética e moral. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado e aí a gente vai conversar sobre esse tema. Então guardem os temas, guardem as palavras, ética e moral. Vou chamar aqui o nosso convidado especial da noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Leis pelo Mundo. É um prazer tê-los por aqui. Professor Felipe, quem estiver chegando, que quiser enviar o pedido, o aviãozinho para as suas conexões, para os seus contatos, agradeço muito. Enviei o pedido. Boa noite, professor Felipe. Seja muito bem-vindo ao Leis pelo Mundo. Um prazer Boa tê-lo noite, por doutora aqui. Raquel. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Dizer que realmente fico muito feliz pelo seu convite. Estou sempre à disposição. É, Acompanho o canal. Vi principalmente sua conversa com a Paula Danese. E Então, o nosso contato, né, professor Felipe? Vamos deixar aqui um abraço para a professora Paula, que está fora do exatamente. Brasil, receber nosso carinho. Ela me escreveu que assistiria depois, se não conseguisse ao vivo. Então, um Uhum, prazer enorme tê-lo aqui e todos vocês que estão entrando. uhum. Vou apresentar um pouquinho o professor Felipe para quem não conhece. É, por coincidência, né, um sobrenome parecido com o presidente eleito na Itália recentemente por um mandato de 7 anos, professor Uhum. Felipe Martarelli, é isso, né? Acho que a Isso, origem a Marcelo. gente pode falar, né? Já, né, professor? Origem italiana, não Sim, é isso? isso. Então, o professor Felipe advogado aqui em São Paulo, mestre e doutor. Recentemente concluiu o doutorado. Isso é uma grande vitória. Aliás, é uma grande conquista acadêmica, né? E o doutorado dele justamente em compliance. Então, vamos aproveitar, tirar todas as dúvidas, aproveitar a oportunidade que ele tá com esse tema super fresco na cabeça, não é verdade? Um pouco cansado, né, professor? Mas Mas vale a pena, né? É um cansaço que com o tempo, né, não tem como a gente. Tô vendo um monte de aluno, um monte de gente entrando. Agradeço a todos os presentes, primeiramente, né? Agradecer a todos que estão aqui na live, esse nosso bate-papo. É legal que interajam com a gente, que falem com a gente, né? Obrigado pela presença de todos. Eu peço para que meus alunos sigam o Leis pelo Mundo. A doutora Raquel é fantástica, ela está sempre fazendo lives muito pertinentes, muito legais, com um pessoal muito bacana, né? Sigam ela, vale muito a pena, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre compliance, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa que todo mundo já ouviu falar, mas em ninguém algum sabe direito o que momento, alguém já ouviu falar, será que isso é uma questão de compliance? Não é mesmo, Felipe? Não é, esse não Exatamente, é um termo que se usa assim? exatamente. Será que a Será minha empresa está adequada ao compliance? Eu ouço muito exatamente. isso. Eu acho muito Uhum. interessante, porque, como eu estava falando, né? Quando eu estudei lá atrás, não era um termo comum ainda, era muito recente. Vou até começar já. Quem quiser ir mandando as perguntas, por favor, eu vou acompanhando aqui. Podem interagir conosco, vai ser um prazer. Mas acho que a primeira que a gente precisa começar, Felipe, é o que é compliance? De onde surgiu esse termo, essa necessidade? E quando eu entrei, eu falei assim: guardem duas palavras para a gente conversar aqui: ética e moral. E Isso, agora eu vou exatamente. jogar a bola para o Felipe para ele Muito dar essa bem. introdução aqui para gente. O compliance, ele tem um nome no Brasil que chama-se Programa de Integridade. Ele foi nacionalizado, a gente importou
né, o compliance como programa de integralidade. Então, se nós pegarmos a nova lei de licitação de 2021, pegarmos algumas leis específicas, nós vamos ver que nós temos uma coisinha chamada programa de integridade, que é o nosso compliance. Tem quem diga que há uma diferença, mas não vou entrar nesse assunto porque para a gente não perder o foco, que é explicar o que é o compliance, qual é a ideia do compliance. O compliance ele nasce nos Estados Unidos exatamente da terminologia, né? A palavra compliance, etimologicamente falando, é complying with, né? De acordo com, né? De acordo com o regramento, de acordo com as regras. Então, o compliance é uma instrumentalização, é um meio pelo qual se forma, dentro de uma pessoa jurídica, um instrumento de autofiscalização. Então, o compliance, ou fiscalização por terceiros, que eu vou falar daqui a pouco. O compliance, ele surge na década de 60 nos Estados Unidos como uma arma, como um instrumento de combate à corrupção, né? Ai, esse tema é muito importante, até me derrubou aqui, ó. Corrupção. A corrupção, quando a gente começa a falar de corrupção, aí tem um porém. O brasileiro gosta de falar, Brasil é corrupto? Sim, Brasil é corrupto. Mas não há uma pesquisa, não há um estudo empírico, pragmático, de dados, que nós comprovemos que nós somos mais corruptos ou menos corruptos que outros países. Talvez sejamos mais corruptos em alguns países e menos que outros, não é isso? Mas no mundo, ele traz a corrupção como inerência de cada Estado. A França, há pouco tempo atrás, colocava em seus cadernos, as pessoas jurídicas colocavam em seus cadernos, junto com os impostos, o valor do suborno que teria que pagar para poder atuar. Nos Estados Unidos. E às vezes a gente acha que isso é da América Latina e do Brasil Não. e faz um escarcéu, né? Sim, a gente tem uma mania de nos sentirmos inferiores, quando na verdade a parte corruptiva ela é mundial. Por isso que o compliance, assim como o nome da sua página, ela tem que ser mundial. Ela tem que ser cosmopolita, como diria o Kant. O que é cosmopolita? Não adianta que nós tenhamos a ética, a moral e a legalidade em um determinado país. Imagina que as leis aplicadas a empresas americanas fossem aplicadas somente nos Estados Unidos. O McDonald's, o Burger King, Walmart, quer dizer, mais da metade das lojas que nós temos aqui são norte-americanas. Então, tem que ter. E na atual realidade que a gente vive, é muito difícil a gente, salvo raras exceções, a gente está isolado no mundo, né? Não é possível uma empresa não querer trocas, não querer essa... E mesmo a circulação de bens, de pessoas, de capitais, essa é a nossa realidade. Sim, é uma realidade que não tem mais como falarmos em normas e leis nacionais. Não, até pode se falar, mas elas vão se tornar ineficazes. O compliance, o legal do compliance é que ele quebra a barreira da nacionalidade e ela tem que se adequar em cada estado, em cada país, né? Então, o compliance é uma fiscalização interna ou eu permito que um terceiro me fiscalize e diga ele está cumprindo as normas éticas e morais e legais. Agora, a grande pergunta é, por que que eu vou trazer alguém ou eu vou me fiscalizar se isso me traz prejuízo, se isso pode criar provas contra mim, e por que que eu vou fazer isso se na verdade o que eu quero é aumentar minha renda de capital? Porque nós vivemos em estados capitalistas que visam lucro. Ponto. Não estamos discutindo política, estamos discutindo fato. Nós vivemos lucro. O ser humano é segundo plano. O ser humano é um mero trabalho de produção que você vai gerar o lucro. Então a questão é, para que eu vou gerar, para que eu vou fazer um instrumento interno ou terceirizado que me fiscalize? E aqui está a resposta. As empresas no começo, até hoje muitas empresas,
rebatem o compliance e não querem a aplicabilidade do compliance, primeiro por isso, e segundo porque o compliance dá despesa. Para que eu forme dentro da minha empresa um ramo de autofiscalização, eu tenho uma despesa financeira com isso. Então, você viu que até agora nenhuma empresa teria interesse se fosse somente isso aplicado. Então, como é que eu trago e faço para que a pessoa fomente o compliance? Primeiro, as normas de direito público começam de forma cogente, ou seja, de forma obrigacional, a exigir das pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto privado, que Então, apliquem. eu estou É o primeiro. anotando as perguntas que as pessoas estão fazendo aí Uhum. e juntando com as outras que a gente já tinha, que foram mandando durante a semana. E essa já se repetiu aqui e na nossa caixinha. Existe compliance no setor público? E aí, Existe. é, Existe. A resposta bem objetiva. Sim, existe. E não só existe, como ela está se tornando obrigatório. Né? Vamos deixar, ó, olha que interessante. Quando a gente fala principalmente de parceria público-privado ou de licitação, agora, para você licitar com o Estado, a nova lei que é de 2021, que substituiu a 8666, ela traz que aquele que receber, aquele que for o ganhador da licitação, ele tem um prazo de 6 meses de mostrar para o Estado ali, ó, tá aqui, ó, eu tenho um compliance efetivo. E eu vou falar daqui a pouquinho por que o compliance tem que ser efetivo e não o compliance para inglês ver. E essa é a grande diferença, né? Então, sim, existe o compliance em pessoas jurídicas de direito público e deve-se ter, tem que se ter, não é isso? Porque o compliance ele nasce para as pessoas jurídicas de direito privado. Ele é fomentado para as pessoas de direito privado. Mas ela está se estendendo às pessoas de direito público. E é assim que tem que ser. Outro ponto importante. Segundo ponto, por que, que as empresas trariam compliance para si se elas trazem despesa e se elas. Porque hoje em dia o mercado exige confiabilidade da empresa. então, como é que uma empresa se apresenta no mundo hoje de negócios se ela não está adequada? Acho que esse é o grande ponto, né? Isso. Perfeito, doutora. É exatamente isso. O mercado ele está se adequando de uma maneira que as empresas que não corroborarem com a ética, moral e legalidade perdem pontos. Vamos dar um exemplo? Eu não tenho problema de ser. Não é você que está falando isso, não é o canal Leis pelo Mundo, sou eu, Felipe. Eu exclusivamente nem combinei. Vamos dar exemplo na Zara, a M-Officer. São empresas que tiveram prejuízos econômicos altíssimos porque tiveram descobertas de eventuais trabalhos em condições análogas a escravo. Recentemente, aqui no Brasil, a brasileira, bom, que não é mais brasileira, né, de cerveja também, quer dizer, perde a credibilidade e a reputação, como o Thiago está falando aqui pra gente. Perde a reputação. Então perde-se de uma maneira que é assim, não tem muito como voltar atrás. E eu acho não, pelo que eu pesquiso, e aí um pouco de achismo, a empresa que quer se manter hoje, o escritório de advocacia que quer se manter hoje, a página no Instagram que quer se manter hoje, o mercado quer se manter hoje, se ele não tiver uma transparência de legalidade, moralidade e ética, ele não sobrevive. Ele se quebra. Nós entramos, graças a Deus, em um momento que muita gente fala, hoje é chato, não pode fazer mais nada. Mas o que é esse chato que não se pode fazer mais nada? Eu acho que tem um limite aí realmente que algumas coisas ficaram um pouco chatas, mas outras era necessário mudar, O que é né? certo, o que é correto, né? Eu sempre digo nessa polarização louca que a gente vive no mundo, eu falo assim, não importa se a gente está para a direita ou para a esquerda, tem que lembrar o que é certo, o que é certo, o que é errado. É isso? E aí, o compliance, no meu desenvolvimento de tese, ele tem pelo menos três funções. Ai, Ele joia. tem três objetivos. Ou seja, se eu pergunto qual a natureza jurídica do compliance, o que é a natureza jurídica? De onde ele veio? O que ele é? Para que ele serve? De onde ele nasceu? Né? Qual a natureza do compliance? Para que ele serve? O compliance, ao meu ver, ele tem três responsabilidades, ele tem três objetivos frontais. A primeira responsabilidade é, do compliance é
a, a valoração, o combate à corrupção. Esse é o primeiro ponto do complexo. Combate à corrupção. Segundo, como aplicação de ética e moral, a preservação dos direitos fundamentais e direitos da personalidade de todos que ali estão integrados. Então, é uma forma de preservar a quem ali, desde quem trabalha de baixo até o CEO da empresa. Outro dia me perguntaram por que que eu falava tanto de direitos humanos, de direitos fundamentais. Aí eu falei assim, vamos parar para pensar, né? Isso offline, né? Qual é a necessidade real, atual nossa, né? O que que a sociedade pediu que acontecesse? Que a gente tivesse algumas regras que fossem essenciais. Né? E assim é com compliance. Ele não está protegendo o empregador, ele não está protegendo a empresa, ele não está protegendo. Ele está Ele está protegendo o protegendo o ser conjunto, o humano. sistema. Isso, ele está protegendo o ser humano. Além do sistema, ele protege os direitos fundamentais. Porque o compliance, ele bem desenvolvido, ele vai impedir que o chefe faça que o empregado trabalhe 48 horas sem parar. Que ele tem que tomar remédio para poder fazer uma entrega, porque ele está caindo de sono e continue. Vai impedir que um empregado ou uma pessoa de uma etnia ou uma religião diferente sofra algum tipo de descaso por ser de etnia ou de religião diferente. Então, repara, esse segundo viés do compliance, o primeiro, como eu disse, é combate à corrupção, e o segundo, a manter os direitos fundamentais preservados, é fantástico. E é o que gera e o que cria a terceira e última, ao meu ver, finalidade do compliance, que é valorar a pessoa jurídica no mercado de capitais. A pessoa ela fica valorada no sentido de ela tem confiabilidade, então o valor, o preço, aí a gente está falando de pecúnia, sobe também. Que é Quando o objetivo do capitalismo. Então, a gente fecha o ciclo. então, repara, eu tenho um capítulo na minha tese que eu falo que nem o capitalismo nem o comunismo funcionam. Os dois, os dois estão fadados ao fracasso. E o capitalista está fadado ao fracasso na forma pura, porque ele é escravocrata. Então, o capitalismo, para que se desenvolva do jeito que a gente quer o desenvolvimento, tem que ter o desenvolvimento, ele tem que ter um freio. Ele tem que ter algo que segure um pouco ele. O que é isso? Algumas normas de direito público, você tem órgãos que vão regular, tipo o CAD, Banco Central, etc. E o compliance em si. O compliance é uma das normas que vai regular essa, eh, essa autonomia. Então, assim, o compliance, ele não é, como eu sempre falo, ele não é uma pílula mágica que o empregador, que o dono da empresa vai tomar e tudo vai estar lindo e maravilhoso, vai estar no. Não. É mais um instrumento ao lado de outros instrumentos que corroboram para uma ética, uma moral e uma legalidade das pessoas jurídicas. Né? E olha que interessante, doutora Raquel. Olha que interessante. Se nós olharmos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, nova LGPD, aquela empresa que não tomar conta dos seus dados responde muito mais gravemente se você tiver um compliance que cuide, ajude a cuidar dos dados pessoais. A penalidade das empresas, por exemplo, vamos falar aqui da, de alguns crimes, por exemplo. Né? A penalidade das empresas que têm compliance são menores. A penalidade imposta para empresas que têm um efetivo compliance são reduzidas. Então, olha o caminho que nós estamos tomando. Né? Eu vou ser muito sincero. Quando mais ignorante do que eu sou hoje em dia, eu já fui. E quando eu li essa primeira coisa de compliance, eu falei, gente, mas isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo porque isso daí vai onerar o cara não vai gastar. E realmente, se fosse só isso, não daria certo. Mas tem esse outro viés. Então ele está dando certo o compliance, ele está crescendo, ele está aparecendo o compliance, ele está surgindo. Né? E aí o compliance ele tem esse viés total e maravilhoso. Eu não sei se a doutora quer ler mais alguma pergunta. Se não, se eu puder, só antes da, da próxima pergunta, eu queria só falar um pouquinho de ética e moral, se me permitir. Você acha que, se você quiser
adentrar Vamos alguma outra lá, coisa? Felipe, você pode chamar de você. Vamos manter bem tranquilo aqui para nós. Uhum. Vamos voltar então na ética e na moral, que eu falei que estudei lá no começo da faculdade, depois no mestrado, era um ponto essencial para muitos assuntos. Muito bem. Hum, ética e moral. É algo tão complexo falar de ética e moral que a gente pode voltar. Depois do sofismo, né? Depois que a gente tem o sofismo, que a gente começa os filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, desde aquela época a gente fala de ética e moral. Então é algo que a gente vai falar, mas a gente não vai conseguir concluir com todas as certezas de como o verde é verde e o azul é azul, né? Mas a gente consegue entender um pouquinho do seguinte. Quando a gente fala de ética e moral, e eu me baseio muito em Kant, principalmente na metafísica dos costumes, que ele fala muito de ética, e na crítica à razão prática, que ele fala muito da moral, o que seria essa diferença de ética e moral e como que ela aplica-se ao compliance? A ética, a ética, é algo intrínseco ao ser humano, é algo próprio do ser humano com ele. Então, aquilo que não você está sozinha, mas mantém a sua ética, é algo que tem a ver de você consigo. A moral, ela, ao meu ver, é uma exteriorização dessa ética de você com o próximo. Então a gente tem uma ideia de que o compliance ele é ético e moral, né? Tanto que a gente traduz ele aqui como programas de integridade. O que seria essa integridade? Seria cuidar, seria ser ético, seria ser moral. E a gente pode até falar, olha, o que é ser íntegro? É cuidar, é ter, né, integridade. Aí a gente vai para o lado civilista, que eu sou, da pessoa, direitos da personalidade, né? Então, a moral é um direito da personalidade, E né? que, Artigo 11 né, a do gente Código não Penal. pode esquecer dos direitos fundamentais. Ah. E direitos fundamentais são o quê? Nada mais do que direitos mínimos inerentes do ser humano pelo simples motivo dele ser humano, né? Então a gente tem basicamente a ideia de que direitos fundamentais. Olha, uma coisa que eu fico puto da vida é quando viram para mim e falam assim: olha, direitos humanos, defende-se só bandido, é para tirar a casa. A pessoa que fala isso, na verdade, eu não tenho nem por que ficar bravo. Eu falo assim: bom, a pessoa tem uma ignorância a respeito do que realmente é, né? Direitos humanos nada mais é do que a escrita, perdão, nada mais é, mas são do que direitos fundamentais mínimos de qualquer ser humano, em face do Estado, em face, né? O compliance visa isso, proteger os direitos mínimos. O que é direito mínimo? Direito ao nome, direito à honra, direito à personalidade, direito às partes do corpo, né? E falar, ah, mas tá muito blá blá blá, não pode fazer mais uma piada. Não é bem isso. A nossa cultura, o ser humano é muito violento. O ser humano, ele é agressivo em muitos pontos, né? Então, não sei se a gente segue o rito do contrato social de Rousseau, que a gente abre mão, ou a gente vai mais pro Nietzsche e fala que a gente é medroso e tem que estar junto. Mas, de qualquer maneira, a gente vive em sociedade e a gente acaba não podendo ter a liberdade total que a gente quer ter. E eu não estou falando de, né? Agora, essa liberdade, essa ética, essa moral, ela tem que ser preservada para o próprio desenvolvimento da sociedade. Né? A ideia do compliance é exatamente isso. Né? Nós temos essa finalidade do compliance. Eu acho que, acho não, o compliance ele está seguindo, inclusive, as normas da ONU 2030, né? Que chama Road to Dignity, né? Tipo, Caminho para a Dignidade 2030 que a ONU está fazendo. Nossa, O agenda, mas compliance está seguindo isso, né? Acabar com a pobreza, acabar. Como? Trazendo uma economia mais justa, trazendo uma economia pautada em algo razoável. Nós não estamos falando em parar com o desenvolvimento social, não, ao né? Eu gosto muito de contrário, uma... né? É o caminho para ele, um caminho justo, certo, correto. Uhum, Ah, exatamente. Então, sobre esse comecinho, sobre essa pergunta, acho que
era um pouquinho mais isso que eu queria. Sempre muito bom falar sobre ética e moral e fazer esse link, né, com os direitos humanos, direitos fundamentais. Mas vamos lá, Felipe. Qual é uma pergunta que acho que repetiram aqui por perto sobre aqui, ó. Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui, porque como tá passando aqui para mim, eu não estou conseguindo nem ver direitinho as Eu perguntas. Mas anotei, o eu tô pessoal da anotando. Oi, tá? Aqui tá vendo quais os principais pontos que devem conter em um código de ética e conduta de uma empresa? Aí, acho que a gente pode juntar com a pergunta assim: compliance é para todas as empresas? Que é uma outra pergunta que a gente tem aqui, né? Uhum. Então, mais ou menos já respondeu, mas vamos frisar, deixar isso marcado aqui. Vamos lá. Primeiro, compliance, eu posso começar respondendo se compliance é para todas, se é Joia. aplicável a todas as empresas? Sim, compliance é aplicável a todas as empresas. Aí pergunta-se, bom, mas em pequena empresa? E empresa que está se matando para pagar um funcionário? O cara tem dois, três funcionários e ele fecha ali no 0 a 0. Ele tem um lucro, uma margem de lucro pequena. Como é que esse cara vai parar e vai pensar em fazer compliance? É lógico que as empresas que estão nascendo dificilmente vão desenvolver ela num primeiro momento. Mas o compliance, ele, ao meu ver, ele pode ser terceirizado. Da mesma forma que as empresas têm escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, que fazem de um preço mais justo, um menor preço, porque ele tem vários clientes, existem agora empresas de compliance que você paga para essa empresa te fiscalizar e jogar no mercado que você tem a certificação de compliance. Olha que interessante. Então, a pequena empresa, ela surge dessa maneira. A grande empresa, ela vai ter capital para fazer isso, ela vai conseguir. Então, essa resposta também vou ser bem objetiva. Sim, o compliance se aplica a todas as empresas. A todos. Tá? Desculpa, faltou mais uma pergunta que eu me esqueci, que era que você tinha feito. Como implementar, né? Como seria o O código? código de ética, né? Assim, ao meu ver, eu vou fazer uma correção técnica à pergunta. Porque, para mim, código de ética, igual a gente fala, tem o código de ética da OAB. Se é ética, não tem que ter código, porque a ética é pessoal, intrínseca, tem que ser um código moral, ao meu ver. Se a gente for muito ao pé da letra da técnica entre moral e ética, tá? Mas se a gente for falar de um código moral a ser feito numa empresa, ou popularmente chamado de código de ética, que todo mundo passa, a função desse código moral, esse código de ética, é um, é um código que ele tem que ser desenvolvido pensando no ser humano. Ser humano. Como preservar os direitos fundamentais? Como combater a corrupção? Pronto. Se você desenvolver um código de ética fomentado nesses dois pontos, o terceiro ponto, que é a valoração da sua empresa, você já conseguiu. Né? E deixar bem claro, por exemplo, para nós advogados, né, tem muita gente aqui que é do direito, a maioria aqui é do direito, vai se formar, você é advogado, tá, quero advogar. O compliance serve para escritório de advocacia também. Né? Com O certeza. compliance serve para valorar e para mostrar, inclusive, que a gente trabalha com tantos dados. Por exemplo, eu trabalho há 15 anos, sou procurador há 15 anos em direito de família. Imagina a quantidade de informação que eu tenho que eu não posso deixar vazar, que é tudo segredo de justiça. Então, eu ter um compliance me ajuda a certificar para o meu cliente que aqueles dados dele estão sendo muito bem cuidados, estão sendo bem cuidados. Olha como isso é um diferencial no mercado de capitais. Aí fala, e num país socialista, comunista, propriamente dito, dá para aplicar compliance? Não, não dá porque não tem propriedade privada. Então, o compliance ele é inerente de um Estado capital, porque você não vai ter um Estado comunista porque você não tem propriedade privada. Então, não dá para a gente falar em Estados socialistas de compliance em regra, tá? A não ser que sejam compliances é, no socialismo do Estado, mas aí eu não vou entrar nesse assunto porque eu vou acabar indo pro lado da política e eu não quero. Quero ficar na parte técnica, jurídica aqui, para a gente ser extremamente técnico e correto. Então, eu acho que essa é a resposta. Fomenta no ser humano, fomenta no combate à corrupção, que com certeza a valoração da empresa vem em seguida. Então, e justamente tem uma pergunta que fala assim, ó: investidores podem exigir um programa de compliance? E a gente vinha falando isso, que isso traz um valor para a empresa, traz um valor de mercado muito maior. Perfeito. Claro, né? Se eu vou Já comprar uma estão, na empresa, eu posso verdade, né? pôr isso numa especificação. E isso já estão. Uhum. Volto a falar, a lei de licitação impõe. Impõe. Os primeiros dois estados, quer dizer, um é estado, outro é Distrito Federal,
que trouxeram a obrigatoriedade de compliance para licitação foi o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Eles trouxeram há 3, 4 anos atrás, um pouquinho mais, 4, 5 anos atrás, as primeiras normas estaduais. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, era até municipal, não era nem estadual, era cidade, que trazia a obrigatoriedade de você ter um compliance para licitar. Hoje em dia, sem compliance na pessoa jurídica, você não licita. Esqueçam a Lei 8666 de 91. Ela foi revogada. Em 2021 surgiu a nova lei de licitação. Ela exige. Então não tem mais como nós falarmos que o compliance é algo secundário. É algo inerente atualmente da sociedade de capitais. Não tem como colocar, como falar sobre isso. Joia, Felipe. E então vamos lá. Como que eu organizo esse compliance numa empresa? Vamos lá. Depende. Se a empresa for pequena, você vai ter que sim terceirizar esse compliance. Porque você não vai ter economia para fazê-lo, nem capacidade física, espaço físico para fazer. Porque imagina uma pessoa com uma loja numa periferia. E eu não estou falando, assim, eu não moro no centro, eu moro no Tatuapé. É um bairro aqui de São Paulo, não sei se você conhece, é um bairro aqui no São Paulo, Tatuapé. Eu morei também. Imagina que aqui no Tatuapé tem uma loja de roupas. Aqui uma loja de roupas. Se essa empresa for pegar uma parte da loja para fazer compliance, para um funcionário para isso, ela vai quebrar. Ela não vai conseguir. Então ela vai terceirizar uma empresa profissional que já faça isso e vai pagar para ela algo que seja dentro do limite. Volto a falar, dificilmente uma empresa que está começando agora vai conseguir fazer isso. Mas uma empresa pequena, que já começou um tempo, já tem um pouco de capital, consegue. Médias e grandes empresas vão ter que colocar pessoas, uma estrutura mínima, ainda que seja, de fiscalização. Como que funciona essa estrutura de compliance? Ele tem uma cartilha de condutas, de moral, desenvolvida, e você vai passar aos funcionários, mas olha que interessante, o compliance não é seguido somente pelos funcionários. O compliance ele é geral, inclusive para o próprio presidente. Porque o presidente que não faz o compliance, o vice-presidente, o CEO, esse não é o compliance efetivo. Ele tem que passar pelo compliance. Esse é o grande ponto de que dói. Quando a gente vai ver a autocrítica, quando a gente se olha, é muito ruim, é muito incômodo falar, eu estou errando aqui, eu estou fazendo isso que eu não podia. É ruim a gente fazer esse olhar no espelho. Mas é isso que o compliance tem que fazer. E não adianta fazer só com o funcionário, tem que fazer com todo mundo daquela pessoa jurídica. E aí vai desenvolver planos, treinamentos, né? Você vai falar, é chato fazer compliance. Às vezes é chato mesmo. Chega lá, o negócio de compliance você tem que ficar respondendo. Mas a mudança é chata. Não existe mudança tranquila e em regra. Toda vez que a gente tem uma ruptura de uma ideia, de uma bolha, e ir para uma outra bolha, uma ruptura para uma nova era, há um desgaste. Então o compliance ele vem fazendo esse atrito para essa mudança, né? E eu acho que é assim que as empresas devem fazer o compliance dentro das suas estruturas, desses dois caminhos. A Karina está complementando aqui. Pode, nessas análises de compliance, ter alguma exigência de documentação básica? Ah, em que sentido? Acredito que sim, mas Eu acho que eu mais acho uma lista, um procedimento básico, né? Mais do sim, que, sim. do que Eu acho documentação. que o compliance ele tem que demonstrar que ele está agindo, quer dizer, a empresa tem que demonstrar, porque não adianta a empresa só fazer, né? Aquilo que a gente fala, não adianta ser bom funcionário, você tem que mostrar que é bom funcionário, né? E eu acho que o compliance tem um pouco disso, não é só deixar a ética, é demonstrar que tem a ética. É o cara do lado olhar e falar, porra, aquela empresa ali, cara, ele tá crescendo, eles estão fazendo isso, ó a parte ambiental deles, que da hora. Os caras estão fazendo uma parte ali que recicla lixo, recicla não sei o quê. Pô, hoje em dia é o que todo mundo quer. Todo mundo vai falar, pô, aquela empresa ali é ambiental, eu Economia gosto verde, dela. consumo sustentável. Exato. São condutas que todo mundo quer, busca, né? Exato. E o compliance ajuda exatamente nisso.
Então, não existe, por exemplo, mais empresa que não tenha um caráter ambiental mínimo. E há muitos anos atrás, não era assim. As empresas tinham os descartes do jeito que queriam, eram eventuais multas. Por que que mudou? Porque o mercado exigiu que mudasse. E a mesma coisa está acontecendo com o compliance. O mercado exige que o compliance seja adequado. E olha que interessante, doutora Raquel. Eu sei que você quer que te chame de você, mas. Agora, olha que interessante. O compliance, ele tem que ser efetivo. E o que que é um compliance efetivo? Essa é uma outra pergunta aqui. O que é compliance efetivo? O compliance efetivo é aquele compliance que demonstra claramente que o código de ética e a moral da pessoa jurídica está sendo devidamente aplicado e que ele não está lá só para inglês ver. Talvez isso seja um dos pontos mais difíceis de fomentar em si. Mas aí, por exemplo, nós temos a ISO, né? ISO 9000 e pouco, ISO 11000 e pouco, tal. Existem empresas que certificam compliance hoje em dia. Olha que interessante. Então, se eu tenho, por exemplo, na minha empresa, um compliance que é efetivo, eu chamo a ISO, eu chamo algumas provas, eu quero certificar que meu compliance funciona. Eles vão fazer um estudo do meu compliance. Eles vão verificar na minha empresa se aquilo funciona e vão atestar. Olha como isso traz para a empresa uma valoração a mais, né? Como isso traz uma. E aí a gente está falando muito em valor, mas vamos ser mais humanista. Olha como isso transforma a qualidade de vida. Eu acho que um dos grandes pontos hoje em dia, e aqui eu falo bastante sobre compliance à parte, é o tratamento humano desumanificado. É você tirar do ser humano a qualidade do ser humano e colocar a qualidade. Eu não sou marxista, mas gosto muito de algumas obras de Marx quando ele fala sobre o trabalho, né? Talvez não aplicado da forma que é hoje, mas da mesma forma que eu gosto de alguns escritos de Adam Smith, eu não tenho um viés político direcionado, eu tenho um viés filosófico. Então eu gosto, por mais que as filosofias muitas vezes se colidam, eu acho interessante cada escrito. E Marx ele traz isso, né? Ainda que de forma antiga, né? 1800 e pouco, Revolução Industrial, você tem a ideia de que o ser humano ele se torna um objeto, ainda mais hoje. E olha que interessante o que acontece hoje. Tem um outro filósofo que chama Byung-Chul Han, que ele fala a mesma coisa. Se nós tínhamos, na época de Marx, alguém que nos escravizava e aquele que era escravizado, assim, o que escravizava e o que era escravizado, hoje em dia a gente tem uma diminuição desse tipo, né? Só que hoje em dia o capital nos vende, ou a sociedade nos vende, a autoescravização. Uma coisa muito ruim das redes sociais e dessa globalização é que esse lado comparativo, e é do ser humano se comparar, sempre vai te colocar em um ponto de inferioridade a alguém, de uma maneira que você vai tentar chegar nele ou nela e não vai conseguir e vai criar uma frustração interna. Então a nossa sociedade ela vive em frustração hoje em dia mais do que vivia antigamente. Eu acho que a ideia do compliance é trazer um pouco a realidade, é trazer um pouco mais de qualidade de vida para nós, mais pé no chão, né? Não é porque você é um advogado júnior que você não pode ser feliz como advogado sênior. Não é porque você é um faxineiro que você não pode ser feliz como é secretária. Não é porque você é o A ideia da humanização é carbono, cara. É carbono. Todo mundo é carbono. Morreu, vai pro mesmo lugar, cara. Muda só a história. Eu acho que o bonito do Ao fim são compliance todos. Nada, não adianta. isso, o Tá bonito por do trás. compliance é isso. É deixar dentro de uma pessoa jurídica a humanização, a humanidade. É você falar assim, olha, vamos tratar todos de maneiras iguais, ainda que eu tenha que diferenciar um pouco ali e aqui em razão de salário ou alguma coisa, mas demonstrar para aquela pessoa que ela é um ser humano importante para nós, importante para a sociedade, importante para o que ela faz, para o meio, ela é valorizada, ela é reconhecida. Eu vejo muito o compliance como essa parte de defesa, né? É, basicamente sobre isso. Não, E nesse. excelente. Esse ponto foi perfeito. Tinha uma pergunta que passou.
E eu acho que vale a gente voltar um pouquinho se compliance tem relação com gestão de risco. Tem, tem, tem. O, a gestão de risco, na verdade, todo mundo tem, né? Ela só muda a quantidade, ela só muda o índice, né? Tal. O compliance ele vem diminuir essa gestão de risco. Ele vem trazer, ele vem deixar a empresa mais, como eu posso dizer de uma maneira mais objetiva? Ele vem fomentar uma ideia básica de que aquela empresa Eu acho que talvez fala mostrar o que se espera da empresa. isso, Porque você em tem, todos os sentidos. claro, Isso, era exatamente o que eu ia falar. E isso em todos os sentidos. Demonstrar qual é aquela, qual é a tua, né? Qual é a da tua empresa? O que é que tá, é. né? Em todos os sentidos. E isso eu acho muito bacana, né? Eu acho muito. E isso no mercado, né? Você se vende. Porque eu já me vi muitas vezes pensando nas lojas que a gente citou, falando, não, não, essa eu não quero nem entrar. Por quê? Porque aquilo já me fez alguma visão negativa. E do mesmo jeito, se você enxerga é, um produto legal, bacana, que vem Uhum. de economia verde, saudável, você se inspira, você quer comprar aquele, Exato. né? Você tem. Exato. Ó, é, vou te dar vou dar uma experiência própria. Eu sou vegetariano. Eu não como carne, nenhum tipo de carne. Quando eu vou, por exemplo, ao shopping, eu passo direto pelo McDonald's, porque eu sei que ali não vai ter nada que atrai esse nicho. Nada atrai esse nicho. Mas o Burger King tem um lanche para vegetariano. Então, olha que interessante, as empresas que não se adequam, elas perdem cliente para aqueles que se adequam. É nítido isso. Compliance está sendo um dos próximos passos. Está caminhando para esses próximos passos. Já está sendo. Nos Estados Unidos já é, né? E como a gente estava falando de ser internacional, olha que interessante. O compliance norte-americano, ele obrigatoriamente ele se aplica a todos os funcionários que cometerem corrupção ou suborno em qualquer lugar do mundo. Se, por exemplo, um vendedor norte-americano, em nome de uma empresa americana, cometer uma fraude no Brasil, o compliance norte-americano vai ser aplicado aqui. Eu trabalhava numa empresa norte-americana. Eu dava aula numa faculdade que era norte-americana. No Brasil, aplicava-se o compliance de lá, que trazia-se, importavam-se o compliance de lá até aqui. Olha que interessante isso. como a gente já vive nesse mundo. Essa é a nossa realidade. Exatamente. E uma coisa que eu acho fantástico é uma coisa que a gente tem que fomentar e trabalhar um pouquinho isso aí, é o seguinte, o compliance, ele visa combater a corrupção, mas a gente tem que lembrar que isso é até motivo de indagação na minha tese de doutorado, que ao meu ver, a gente pode ter um tipo de corrupção que seja aceitável. Um tipo, olha que interessante. Eu defendo isso. Existe um tipo de corrupção que, ao meu ver, é aceitável. É a corrupção feita em face de um Estado totalitário para proteger direitos fundamentais. Eu vou explicar, vou repetir. A corrupção aceitável, ao meu ver, que eu até defendo como uma corrupção justa, tecnicamente talvez esse nome talvez eu tenha que alterar, mas a corrupção ela pode ser aceita em um caso, ao meu ver, para você combater um Estado totalitário em face de direitos fundamentais. Vou dar um exemplo. Segunda Guerra Mundial. Oficiais ingleses subornavam oficiais nazistas para que esses cuidassem de suas famílias na Alemanha e não as matassem. Olha que interessante. Eles pagavam aos oficiais nazistas corrupção, entre aspas, porque a lei do Estado, né, é, fomentava. Então, nesse caso, ao meu ver, esse tipo de corrupção é aceitável, mas somente nesse caso. Tirando toda a vertente de preservação dos direitos fundamentais em face de um Estado totalitário, a corrupção ela tem que ser ela tem que ser sempre tirada, ela tem que ser sempre afastada, né? Porque ela traz um prejuízo
para a sociedade em si de uma maneira muito forte, né? O próprio Abraham Lincoln, né, em 1880 agora 1800 bom, meados de 1800, quando ele vai acabar com a escravidão nos Estados Unidos, o Senado não quer acabar com a escravidão porque dá muita grana você ter escravo, né? Gera uma riqueza que, né? Só que o Abraham Lincoln, para conseguir que passasse a abolição da escravatura nos Estados Unidos, ele teve que subornar congressistas norte-americanos para poder abolir. E aí a questão é aceitável ou não é aceitável esse tipo de corrupção? Olha que indagação. Então eu indago que nesses casos, quando você tem um Estado absolutista que afronta direitos fundamentais, esse tipo de corrupção é aceitável. Não é correto, tá? Tem gente que não aceita isso que eu estou falando. Vamos deixar bem claro. Existe uma outra. Esse é o meu ponto de vista sobre isso. Tirando isso, a corrupção tem que ser sempre afastada, sempre tirada, né? É, sempre, sempre fomentada, sempre, né? E a corrupção é intrínseca em alguns pontos nossos, né? Por exemplo, para mim, uma das coisas mais corruptas que tem em São Paulo é a Polícia Civil, né? É, eu, eu, todas as vezes, claro, tem delegado honesto, tem escrivão honesto, claro que tem, claro que tem. Mas a Polícia Civil em São Paulo é muito difícil de trabalhar, é muito complicada de trabalhar. Por quê? Porque ao entrar numa delegacia, o costume já é de acerto. E eu não estou falando de uma besteira, gente. Ah, mas você tem prova? Eu não vou provar, não vou entregar ninguém, não sou X9, eu estou falando como é na geral, né? Uhum. Então, repara, a gente tem uma cultura ainda mundial de corrupção. Falei, falei da Alemanha, falei dos Estados Unidos, falei do Brasil. Então, repara, é uma cultura mundial de corrupção, que ainda existe. Então, a gente precisa continuar lutando com isso para que a gente tenha um mundo mais justo, um mundo mais coeso. A todos. Aí a gente volta na questão dos princípios básicos, da real necessidade. Né? E posso falar uma frase que, que eu acho que se engloba aí, dessa parte de compliance, de corrupção, né? Olha que legal. O Kant, na crítica à razão prática, né? Ele fala muito sobre, por exemplo, ele acaba falando muito, né? Sobre a moral cosmopolita, ou seja, a moral no mundo inteiro, que a moral ela tem que ser universal. Correto, ao meu ver também. E ele, quando ele vai terminar a conclusão do livro dele, ele tem uma das frases mais lindas que eu conheço e que eu apliquei basicamente em compliance. Quer dizer, eu conheci Kant com uma frase linda e terminei minha tese com uma outra frase apaixonado por Kant, né? E essa frase que termina, depois eu falo a primeira, ele fala o seguinte: duas coisas me. Kant fala na conclusão da crítica à razão prática, logo no começo ele fala: duas coisas me enchem de felicidade. Uma delas é o céu estrelado acima de mim, e outra dela é a moral dentro de mim. Então, olha que interessante. A moral é algo que, se nós tratarmos, nos dá até uma qualidade de vida, nos dá uma alegria, nos dá um prazer, nos dá uma, né? E volto a falar, o compliance não é a pílula mágica, mas fomenta a moral, ele instrumentaliza a moral, ele ajuda que essas condutas moralísticas se desenvolvam de uma maneira, né? E a primeira frase do Kant, que também tem a ver quer dizer, ele nunca falou de compliance, né? Porque Kant ficou no final de 1700 e pouco, antes da Revolução, logo a Revolução Copérnica, um pouquinho antes da Revolução Mas era Francesa, um que visionário, ele já tinha. Kant, Kant é maravilhoso. Ele, basicamente, ele tem uma frase que a gente tem que aplicar hoje em compliance, em lei, em qualquer coisa, que é maravilhosa. Ele falava o seguinte, ou algo, isso na crítica à razão prática, se não me engano, ele fala isso, ou algo tem valor, ou algo tem dignidade. Se tem valor, você pode substituir por outro. Se tem dignidade, não dá para substituir, porque não existe outro igual. Então, olha que interessante, quando a gente fala da dignidade, nós estamos falando de algo insubstituível. Algo
que os direitos da personalidade trazem como inalienáveis, como indelegáveis, etc, etc. Mas a moral é a base do compliance. Ou melhor, o compliance é a instrumentalidade da moral. E olha a diferença social que isso faz. Entende? Nossa, super pertinente. Antes, Né? Então, eu acho que tem essa conotação aí, esse ponto aí de... Felipe, é uma pena, mas a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. Calma. É. E eu acho que tem muita coisa ainda para conversar. Posso até Uhum, adiantar para o pessoal que está aqui com a gente o que a gente conversou um pouquinho antes sobre outros temas. uhum. O Sim. Felipe tem outros livros super interessantes e que a gente até pensou em numa próxima live, num próximo bate-papo. Um deles Uhum, sobre bullying. E eu sei que tem uhum, muita gente aqui que tem filhos, que tem, ou que já passou por essa situação, que tem uhum, curiosidade e saber uhum. juridicamente. Eu acho Sim. que vocês acham? Comenta aqui com a gente se vale a pena. Vamos pedir para o professor Felipe, quem sabe, sortear um livro para a gente. Sim. Tá lá. Vamos sim. Vamos. Eu queria agradecer a todos, né, aqui presentes. Estou vendo que tem bastante aluno meu e esse carinho que os alunos têm comigo é algo que realmente é algo que eu carrego no coração e saiba que a recíproca é verdadeira. É, eu vou estar sempre à disposição, Raquel, para a gente conversar, fazer esses bate-papos. Sempre que tiver algum tema atual que você queira conversar comigo e eu puder te ajudar em algum momento para a gente ter essa conversa, eu acho que é bem-vindo, pode contar comigo. Nossa, eu que te agradeço muito. Assim, o Leis pelo Mundo ganhou um presente essa noite. Essa conversa, com certeza, eu tenho que fazer tudo direitinho para deixar salva, porque ela é muito Uhum. importante. Eu acho que quando a Obrigado. gente passa do campo do estudo e vai para a prática, né, de algo tão essencial, tão importante, né, para a Uhum. gente, acho que a gente consegue aquela função que a gente tanto busca, né? A nossa função maior e uma função social. Eu agradeço demais todos que estão aqui no Leis pelo Mundo, com o professor Felipe, principalmente ele, por ter dado essa oportunidade. Que Uhum. venham outras. Eu também tenho Uhum. meu canal aberto para todos vocês. Desejo muito sucesso aos que estão estudando, muita força e perseverança e que a gente possa continuar por aqui. Então, ó, logo mais a gente pode fazer uns stories, alguma coisa, a gente vai comentando sobre esses livros. E assim que sair a tese sobre compliance, aliás, que não demore muito esse livro, para que a gente também possa aproveitar todo esse conhecimento. Claro. Então, mais uma vez te agradecer, dizer que eu estou muito feliz com o nosso encontro aqui, com o nosso bate-papo. Hoje em dia, como o Zygmunt Bauman falava, né? Tudo é muito líquido, tudo é muito fútil, muito raso. Eu acho que quando a gente tem uma conversa um pouco mais aprofundada, ainda que gere algumas dúvidas, são conversas boas para abrir um pouco a nossa cabeça. Ainda que algumas pessoas não tenham entendido tudo que a gente tenha falado, mas que tenham entendido um pouco e que possa carregar isso é muito importante. Eu acho que essa discussão de coisas sérias da sociedade, da evolução do ser humano é muito importante. Com certeza. Então, até a próxima. Vamos encerrar assim, né? Vamos já deixar Muito aberto. obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um beijo a todos. Uma ótima noite para todos. E estou à disposição sempre que precisarem de mim, tá bom? Então, sigam também o professor Felipe. Eu deixei anotado, né? Mas em seguida a gente faz algum post. Eu vou deixar a live também tudo anotadinho e a gente vai conversando. Até Tá mais, ótimo. pessoal. Muito Muito obrigado. obrigada. Tchauzinho. Uma boa noite a todos.